Como ganhar dinheiro protegendo CPFs? Meu nome é Roberto, sou mestre em Direito, profissional de informática. E nesse canal eu ensino como transformar problemas comuns em uma fonte de renda. Então já curte o vídeo e segue o canal se você não me segue ainda. Você pode ganhar dinheiro ajudando pessoas a se proteger de golpes na internet, principalmente protegendo pessoas que nunca ouviram falar em proteção de CPF. A cada dia o medo das fraudes eletrônicas tem atingido mais gente. Sempre existe uma notícia de uma estratégia nova e criativa por parte dos criminosos para enganar os desavisados. Então, além da sua conta bancária, além das suas senhas de cartão e coisas do tipo, também é importante manter os seus dados protegidos e longe das mãos desses enganadores, e o CPF é uma das principais informações nesse contexto. Então, para a gente começar e a gente poder falar a respeito disso, o que são dados pessoais? São dados pessoais. Dado pessoal é qualquer informação que pode relacionar um determinado acontecimento com você. Então, se houve um determinado fato e naquele fato tem o seu nome, então aquele fato pode ser relacionado à sua pessoa. O nome, claro, é o mais comum, é o mais simples, é o mais óbvio de se falar a respeito de dado pessoal, porque ele é uma informação básica de identificação. Então, através do seu nome, você identifica uma determinada situação e vincula essa situação a uma pessoa. Além do nome, também a data de nascimento. Por quê? Muitas pessoas possuem nomes iguais, casos de homônimos. Através da data de nascimento, você separa lá duas pessoas que têm o mesmo nome. Então, data de nascimento é também uma informação básica de identificação. E o que acontece com o CPF é que ele também é uma informação básica de identificação. Só que como ele está na mesma categoria do nome e da data de nascimento, e ninguém se importa de dizer o nome, ou pelo menos a maioria não se importa de se apresentar e dizer o próprio nome, e de eventualmente também dizer a data de nascimento, como o CPF faz parte desse conjunto, as pessoas às vezes não se preocupam também em fornecer o CPF. É a minha identificação, é o meu nome, a data de nascimento, meu CPF. Pois é, mas o CPF é um número que vai ser importante para outras atividades, e principalmente atividades que envolvam outras informações associadas ao seu nome, à sua data de nascimento. E quais são essas outras informações? São as informações de contato. Ou seja, como as pessoas podem entrar em contato com você. Basicamente, o que a gente já conhece, que a gente já sabe, né? O endereço, o telefone, que hoje pode ser o fixo e o celular, e o e-mail. O telefone fixo hoje é raridade. Muitas pessoas já se desfizeram, estão usando o telefone celular, mas o e-mail, não. O e-mail, normalmente, as pessoas passam, e a pessoa que manda um e-mail normalmente não vai ter acesso à casa de quem deu o e-mail. Então é uma forma segura de comunicação. Mas a informação de e-mail é importante para outras técnicas que vão buscar obter os outros dados. Então, se de repente você não deu seu telefone, não deu seu endereço, mas deu seu e-mail, pode ser que pelo seu e-mail, o hacker, a pessoa mal intencionada que quer roubar os seus dados pessoais, consiga, pelo seu e-mail, obter o seu endereço, obter o seu telefone fixo, o seu telefone celular e outros dados de identificação básica também, como o seu CPF. As informações de identificação digital também são muito relevantes. Então, aqui nós temos informações de identificação digital. São as informações que identificam o seu computador na internet. Esse IP é um número que só você tem. Quando você acessa um determinado site, esse site armazena o seu IP e sabe que foi você usando aquele computador naquela localidade que fez aquele acesso. Seria o CPF do seu computador. E aí você não tem como impedir que esse número seja divulgado para o site onde você navegou. E, por último, os cookies. No inglês, o cookie é biscoito. E a história dos cookies remete lá àquela história para criança de Joãozinho e Maria, que por onde eles passavam, eles tinham sido sequestrados e estavam indo para uma floresta. E para que eles pudessem voltar na floresta, eles jogavam pedacinhos de biscoito pelo caminho. E aí, quando eles voltassem, eles iam se guiar por aqueles biscoitinhos que eles jogaram no caminho. Os cookies representam essa trilha. E, no seu caso, é o seu rastro, é por onde você passa pela internet. Cada lugar que você passa, cada site que você passa,
deixa no seu computador um cookie, ou seja, deixa um biscoito, deixa um fragmento de biscoito ali, para que quando você volte naquele site, ele saiba exatamente por onde você passou. Agora, o que todo mundo pensa que protege são as informações financeiras. Aí é claro, né? Aqui ficou fácil. Informação financeira, cartão de crédito, seu cartão de débito. E aí todo mundo vai achar que protege o cartão de crédito, dados de cartão de crédito, dados de cartão de débito. Mas se você anotou cartão de crédito no seu celular ou no seu computador e não teve cuidado com os seus outros dados, principalmente com IP, com cookies, com o seu e-mail, com os seus dados de localização, seu endereço, telefone celular, todos esses outros dados que não são dados financeiros podem ser utilizados para encontrar as suas informações financeiras para algum tipo de fraude. Principalmente se você até hoje não se atentou para as suas informações básicas de contato, porque são portas de entrada e de acesso possível para as informações financeiras. Poucas pessoas talvez conheçam o que são os dados pessoais sensíveis. A sua opinião política, a sua religião, a sua origem étnica, informações de saúde e a sua biometria. Esses são dados pessoais sensíveis. Primeiramente porque a lei, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, classificou esses dados como dados sensíveis. E qual é a razão para que esses dados sejam considerados dessa maneira? A depender da opinião política de alguém, as oportunidades ou os cadastros ou os preços podem mudar favoravelmente ou contrariamente. Da mesma forma, a religião. A depender da religião de uma pessoa, ela pode ter mais facilidade para uma contratação de emprego, por exemplo. Da mesma maneira, a origem étnica e as informações de saúde. Se aquela pessoa está com uma doença muito grave, que depende de muitas consultas médicas, ela pode ter pedidos negados com mais frequência, digamos assim. Não que a pessoa não possa expressar sua opinião política, não que a pessoa não possa expressar sua religião, falar sobre suas origens ou até sobre sua condição de saúde. Mas imagina que uma empresa tenha feito um formulário onde ela pergunta qual é a sua opinião política, qual é a sua religião, sua origem étnica e qual é o seu estado de saúde. E a depender do que você responde, ela te dá uma resposta favorável ou contrária. Você tem que ter o direito de dizer ou ficar quieto. Você não pode ser obrigado a expor esse tipo de informação. Inclusive, se a pessoa que opera um banco de dados com esse tipo de informação, de opinião política, religião, origem étnica, informações de saúde e biometria, não tomar os seus devidos cuidados e essas informações vazarem, ela está sujeita a várias sanções, várias consequências previstas lá na LGPD. E o mais interessante é a biometria, que normalmente a gente não tem problema com relação a cadastrar a nossa digital, por exemplo, em muitos lugares. Isso é, sim, um risco à segurança. Está sendo aberta a possibilidade de se gerar aí um molde com as suas impressões digitais e, a partir desse molde, se fazer uma luva com as suas impressões digitais. Só cadastre biometria em lugares em que você realmente confia. O risco, então, como eu já falei, tem tudo a ver com o vazamento de dados. Ou seja, os seus dados, eles são vazados, ou seja, eles são indevidamente levados para um lugar onde eles não deveriam estar, chamado mercado clandestino. Ou seja, um mercado em que os dados podem ser utilizados para várias coisas, inclusive para a clonagem de cartões. E o pior dos cenários, é claro, extorsão. Ou seja, a pessoa tem os seus dados, liga para você, ou manda um e-mail, ou entra em contato, porque afinal de contas ela tem o seu telefone, tem o seu e-mail, tem tudo, e fala, olha, eu estou aqui com dados constrangedores a seu respeito. Estou com informações que você com certeza não vai querer que ninguém saiba. Se você não me pagar a quantia X de dinheiro, eu vou enviar uma cópia desses dados para tantas pessoas, para os seus amigos, para os seus familiares, e você vai ficar muito envergonhado. Em 99% das vezes isso é mentira. Mas em 1% dos casos acontece. Em alguns casos muito raros, sim, o hacker consegue acesso aos dados,
dados, são dados que não podem ser levados ao conhecimento público e, se a pessoa não paga, o hacker acaba divulgando aquelas informações, o que pode ser realmente danoso para o titular dos dados. Isso já aconteceu com grandes instituições e tiveram que se valer de backups, de cópias de segurança para conseguir destrancar os dados que haviam sido criptografados. Agora, talvez o maior temor das pessoas é o roubo da identidade, que é alguém se passando por você. As práticas de realizar compras no nome da vítima, de fazer empréstimo. Mas essas pessoas mal intencionadas, elas podem usar esses dados pessoais para outras coisas, além dessas que a gente normalmente vê, principalmente abrir contas bancárias que vão ser utilizadas no crime de lavagem de dinheiro. Ou seja, aquele dinheiro que antes era criminoso faz todo um caminho, passa inclusive pelo seu nome e ele termina aquela lavagem aparentemente lícito. O mais conhecido dos golpes talvez seja o phishing e a engenharia social. E esse daqui serve para quê? Para enganar amigos e familiares. Então, se você acredita que o cuidado com os seus dados pessoais só diz respeito a você, está aqui a prova de que isso não é verdade. O cuidado com os seus dados pessoais é garantia não só para você, mas também para os seus amigos e os seus familiares. Que o phishing significa pescaria em inglês. Então, é o malfeitor, é o hacker tentando pescar dados pessoais. Então ele envia um e-mail, envia uma mensagem com um link e naquele link a pessoa tem um sorteio ou um prêmio muito bom, inacreditável, e esse prêmio vai durar pouquíssimo tempo, uma oportunidade que a pessoa não pode perder, então ela fica eufórica porque ela ganhou um prêmio maravilhoso e o que ela vai fazer? Ela tem que clicar ali e fazer alguma coisa, e normalmente se fazer alguma coisa é fornecer um dado pessoal. E o malfeitor quer para poder extorquir, para poder enganar amigos e familiares da vítima. É o famoso caso de que alguém liga dizendo: olha, eu estou chegando aqui perto da sua casa, mas o carro quebrou, preciso que você deposite o dinheiro na conta do mecânico porque ele está me ajudando com o carro. Porque foi feito um phishing, uma pescaria desses dados, e esse conseguiu um telefone, se conseguiu um nome de alguém, uma determinada situação, que dava a base para que, por engenharia social, ou seja, conectando algumas informações das redes sociais, do phishing, né, e da própria pessoa durante esse contato, que normalmente é um contato telefônico, essa engenharia faz com que esses familiares, esses amigos, acabem depositando, transferindo dinheiro para esses falsários. Fraudes fiscais, ou seja, fraudes envolvendo o governo. Aí você pode pensar assim: ah, mas aí tudo bem, não estou nem aí, pode envolver o governo e tal. Sim, mas se forem os seus dados envolvidos, você estará sujeito ao pagamento de multas. Olha só. Então você vai ser multado porque alguém fez uma fraude fiscal. E você também pode ter outros danos decorrentes de quê? De uma fraude fiscal praticada com o seu nome. Então, se houver uma fraude fiscal com o seu nome, você pode ser envolvido de uma maneira muito prejudicial. E você vai acabar tendo que se defender, gastando tempo, dinheiro. Mas não só fraudes fiscais, mas fraudes também que envolvam programas sociais, que são programas voltados à distribuição de renda, programas voltados à inclusão de outras pessoas. E aí, se você de repente tiver direito a um benefício, você pode acabar perdendo esse benefício. E você também pode acabar sendo responsabilizado por essa fraude. Como assim, Roberto? Bom, se você tem um benefício que você pode pedir, mas que alguém pede no seu lugar, ora, seu pedido já foi deferido, só que tem outra pessoa recebendo. E se tem uma fraude, você vai responder por aquela fraude, porque você tinha direito, aquela outra pessoa que está recebendo. Mesmo que você não responda, no final da história que você se saia bem, no final da história que você consiga o seu benefício e que você não responda pela fraude, ainda assim você vai ter passado por uma situação, por um momento, ou por maus momentos, que não eram necessários de se passar, porque os seus dados pessoais foram utilizados para fazer uma fraude em um programa social. Se os seus dados pessoais não tivessem sido utilizados nessa fraude, você não teria passado pelo aborrecimento. Agora, talvez a fraude mais sofisticada envolve o quê? A abertura de empresas de maneira fraudulenta para lavagem de dinheiro.
E você pode também ser responsabilizado, você pode responder, no caso, por dívidas e irregularidades. E aqui o que é mais sério, esse processo judicial aqui é um processo crime, ou seja, você vai estar envolvido, inclusive, com uma investigação policial. Então, se um dado pessoal seu for utilizado para a abertura de uma empresa fraudulenta, essa empresa for utilizada para lavagem de dinheiro, você pode ser envolvido em um processo criminal, uma investigação envolvendo polícia, ter uma série de desdobramentos policiais completamente indesejados, porque os seus dados foram utilizados indevidamente. Ah, Roberto, mas eu não fiz nada, eu não vou responder por nada, porque afinal de contas eu vou provar a minha inocência. Perfeito, vai provar a sua inocência dentro de um procedimento extremamente desagradável. Mesmo que você não chegue a botar os pés dentro da delegacia, mesmo que você não seja em nenhum momento acusado ou condenado, mesmo que você passe ileso por isso tudo, ainda assim, o processo é extremamente desagradável. Não faz bem para ninguém nem passar perto disso. É o tipo de coisa que, se você puder desviar por completo, a melhor solução é essa. E quais são as medidas de proteção para você não passar por esse tipo de problema? Porque é tão ruim, melhor não passar. Primeiramente, você pode monitorar o seu crédito. Como é isso, Roberto? Monitoramento de crédito é um serviço que as empresas fazem. Por exemplo, do Serasa. Se você entra lá no site do Serasa, tem um serviço em que você paga, isso é um serviço pago, claro, mas que toda consulta que é feita no seu CPF, você recebe um e-mail. Então, consultar o seu CPF, e-mail para você. Se acontecer o seu CPF está sendo muito consultado, você já pode aí, de repente, até entrar em contato com o próprio Serasa para falar, olha, essas consultas aí não foram comigo não, tem alguma coisa de errado. E você já se previne de algum problema no futuro. Autenticação forte. O que é autenticação forte? É quando você utiliza uma senha que não é fácil de descobrir. Não é uma palavra simples, não é uma sequência de números, não é uma data de nascimento. É uma senha que combina letras com números, com maiúsculas, com minúsculas, com pontos, com símbolos. E aí você cria uma autenticação forte. E sempre que possível, você também deve adicionar senha em 2 fatores. Autenticação em 2 fatores. E o mais importante de tudo, cuidado com o compartilhamento. Sempre que você puder, compartilhe apenas o que for estritamente necessário. Por exemplo, você vai comprar uma pizza no aplicativo. E aí o aplicativo pergunta qual é o seu estado civil. Para que ele quer saber disso? Não tem a menor necessidade, então não informe. Se você puder omitir, passar essa informação direto, passe, não informa não. Só informa estritamente o que é necessário. Se você for obrigado a colocar o seu dado pessoal, o seu estado civil, coloca outro. Se você é casado, coloca solteiro. Se você é solteiro, coloca viúvo. Se você é viúvo, coloca desquitado. Qualquer coisa, mas não coloca o seu dado verdadeiro. Por quê, Roberto? Porque essas informações elas vão se encaixando, vão formando na mente do criminoso, vão formando na estratégia de quem quer roubar a identidade da vítima, um caminho para chegar onde interessa. Seus dados bancários, seu CPF, dados de identificação, para que ele possa abrir uma conta corrente, para que ele possa abrir uma empresa e, com isso, fazer uma lavagem de dinheiro. Ah, Roberto, mas e se não for isso? Bom, se não for isso, ótimo, mas quando você protege os seus dados pessoais, você também protege desses criminosos mais graves dentro da internet. Porém, a terceira dica gratuita aqui tem uma que é paga, que é o monitoramento, né? Essa dica aqui ela é paga. Então, para essa daqui, você precisa de pagar. Essas duas aqui são gratuitas, tá? Mas tem uma outra dica que é gratuita e que você pode fazer para proteger o seu CPF. Então, o que você vai fazer? Você vai digitar aí no Google a palavra RedeSim. Você vai cair nesse site aqui. É um site do governo federal voltado justamente para as empresas, tá? Uma facilitação para as empresas. E aqui, olha, nesse cantinho você vai clicar em proteger meu CPF. Como é que você... para que serve isso daqui? Quando você protege o seu CPF na RedeSim,
ninguém consegue abrir uma empresa no seu nome. Só vai conseguir abrir uma empresa se você entrar aqui e desproteger o seu CPF. Então você já fica aí com uma possibilidade a menos de ser envolvido em uma lavagem de dinheiro, por exemplo. Porque a pessoa que tentar abrir uma empresa não vai conseguir, porque você entrou aqui, ó, no Rede Sim, coloca aí no Google, Rede Sim, você vai acessar com o seu GovBR, tá vendo, ó, com o seu GovBR, e aí dentro da Rede Sim você vai clicar aqui em proteger o meu CPF. E aí protegendo o seu CPF, a sua segurança agradece. E como é que você pode ganhar dinheiro com isso? Você vai falar para quem você estiver oferecendo esse serviço todos os riscos que eu acabei de dizer. Risco da pessoa ser envolvida em fraudes fiscais, risco da pessoa ser envolvida em fraudes em benefícios sociais, risco da pessoa ser envolvida em fraudes envolvendo contas correntes, risco da pessoa ser envolvida em fraudes envolvendo empresas fraudulentas e até crimes, ter que se defender em processos, ter que se defender em inquérito policial. E aí você vai mostrar para a pessoa o tamanho do problema que é ter senhas fracas, com um simples fator de autenticação, o problema que é a pessoa compartilhar informações corretas que não tem necessidade com determinados sites, por exemplo, falando sobre pizza e Estado Civil. E tudo aquilo que eu falei durante esse vídeo você vai falar para a pessoa que estiver, para quem você estiver oferecendo esse serviço. E depois que você conscientizar a pessoa dos riscos que ela corre com os seus dados pessoais publicados na internet, você vai oferecer o serviço de proteger o CPF. Esse serviço é gratuito, ninguém precisa pagar por ele, mas a informação que você tem é muito valiosa. E você pode prestar suporte a essa pessoa, você pode ajudar essa pessoa a proteger, a blindar o CPF dela. Então, pela informação e pela ajuda que você está prestando, é que o seu serviço é diferenciado e você pode, então, cobrar da pessoa a própria proteção do CPF na Rede Sim. Agora é contigo, vai lá.